Bora, bora, bora! Mais um mega encontro aqui da nossa disciplina Diretriz Geral de Emprego Operacional. Vamos dar continuidade ao estudo aqui da DGOP. Padrão, compartilhando a minha tela aqui com vossas senhorias. Compartilhando. Padrão, no último bloco nós vimos sobre a articulação operacional da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais e nós vamos começar a trabalhar hoje um tópico que é um tópico mais tranquilo, não tão denso, um tópico mais leve de se trabalhar, que é a articulação territorial entre os órgãos do sistema de defesa social. Nós, policiais militares da atividade operacional e administrativa, conhecemos muito bem como funciona essa atividade territorial. O que nós temos que ter aqui, com vistas a colocar o X no local exato, é acertar, afiar alguns detalhes que podem passar desapercebidos e são os detalhes que podem ser cobrados na prova do senhor ou da senhora, ok? Então, a ideia dessa articulação territorial aqui, né, entre os órgãos do sistema de defesa social, tá? Ele é calcado em um pensamento sistêmico. O que seria pensamento sistêmico? Todos compartilham de maneira integrada a busca de medidas efetivas para a solução dos problemas em que se atribua a um único órgão a responsabilidade de resposta frente ao fenômeno da criminalidade. Atualmente, inclusive essa semana, eu vi um vídeo de um comandante de unidade traçando sobre as responsabilidades no tocante à criminalidade em algumas regiões. Na verdade, os problemas decorrentes da criminalidade ou a criminalidade em si tem vários fatores que perpassam a criminalidade. Não só o trabalho da Polícia Militar, mas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defesa Pública, da Prefeitura, da escola, da família, do Conselho Tutelar, da Justiça, né? Então, são vários órgãos que têm uma relação nos problemas relacionados à segurança pública. Então, quando a gente fala em pensamento sistêmico, quando a gente fala em que todos os órgãos, né, eles vão atuar juntos, daí surge aquela ideia de a ISP, a CISP, né, RISP, a ideia dos órgãos trabalharem juntos, dentro de um mesmo espaço territorial, considerando os mesmos problemas, e ambos atuando em conjunto, terão maior efetividade para a solução desses problemas. Então, isso é a ideia da articulação territorial vigente no Estado de Minas Gerais, né? Que é a ideia do pensamento sistêmico. Todos um sistema sistêmico, PEM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Polícia Federal em algumas situações, né? A ideia aqui é essa, né? Trabalhar de forma sistêmica com vista a dar uma resposta efetiva para o fenômeno da criminalidade, tá? Aqui, senhores, nós temos a área integrada de segurança pública. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa área integrada de segurança pública, porque essa área integrada de segurança pública aqui, ela é um gênero, tá? Ela aqui, ela é um gênero, tá? Eu tenho o gênero área integrada de segurança pública, tá? Dos quais são espécies as regiões integradas de segurança pública, as áreas de coordenação integrada de segurança pública e a área integrada de segurança pública também, só que aqui essa AISP aqui, ó, ela é espécie. Cuidado com isso. Quando eu falo de área integrada de segurança pública, eu estou falando de uma circunscrição que abrange essa ideia macro, tá? Olha aqui qual que é a definição que a DGOP nos traz. São circunscrições territoriais que agregam agências prestadoras de serviços públicos essenciais, com responsabilidade compartilhada e direta,
de uma unidade da PM, bombeiro e delegacia de polícia civil, operando como unidades de planejamento, execução, controle, supervisão, monitoramento corretivo e avaliação das ações locais de segurança pública. Então, vou repetir. Área integrada de segurança pública é gênero, dos quais são espécies as RISPs, as ACISPs e a menor delas é a AISP. Tá? Cuidado para não confundir essa área integrada de segurança pública aqui, como gênero, com a área integrada de segurança pública, que é espécie. Elas têm o mesmo nome, mas uma é espécie da outra. É a mesma coisa. O estado de São Paulo tem a cidade de São Paulo. Ambos têm o mesmo nome, mas a cidade de São Paulo faz parte do estado de São Paulo. Essa AISP aqui faz parte do grande bloco, que é a área integrada de segurança pública, ok? Não confundam esses dois institutos, tá? E aqui, senhores, é uma questão de prova. Região integrada de segurança pública. A região de polícia militar e um departamento de polícia civil, tá? A área de coordenação integrada de segurança pública, a CISP, um batalhão, uma CIENT e uma delegacia regional de polícia civil. E a ISP, que é uma fração, que é uma companhia, e uma delegacia de polícia civil. Dentro dos modelos nas quais os senhores trabalham, os senhores conseguem visualizar muito tranquilamente todas essas diferenças, todas essas particularidades dos 3 níveis de responsabilidade compartilhada e direta, chamados de áreas integradas de segurança pública, ok? Áreas integradas de segurança pública. Algumas informações relevantes. Vamos lá. Essas áreas integradas de segurança pública, né, no qual essas áreas integradas de segurança pública aqui, lembrem-se, aqui é gênero, tá? Decorre da compatibilização de áreas de competência das forças policiais, procurando respeitar as divisões administrativas adotadas pelas prefeituras, a partir da referência dos indicadores demográficos, socioeconômicos e de infraestrutura, bem como a partir da base estrutural da qual se assenta o planejamento e a oferta de serviços públicos essenciais. E é o pressuposto que todas as regiões de polícia militar devem perseguir. Essas AISPs, como gênero, preservam, sempre que possível, olha a palavra-chavinha aqui, ó, sempre que possível, a antiga localização das sedes de unidades operacionais, da PC e PM. Porém, ajustando as circunscrições aos limites de municípios e bairros, no interior do estado e aos contornos de bairros e regiões administrativas na capital. Senhores, cuidado. O que a norma está falando aqui é o seguinte: essas AISPs, elas têm que preservar, sempre que possível, a antiga localização das sedes operacionais de PC e PM. Eu vou pensar aqui num determinado edifício que sempre foi um edifício de comando de unidade, de região. Então, a ideia é que, se possível, o departamento de polícia civil também esteja ali, junto com a região. Mas, se naquele prédio onde funciona a região de polícia militar, eu tenho em determinado local um prédio onde sempre funcionou a região de polícia militar, e eu tenho um outro prédio onde sempre funcionou o departamento da polícia civil. Se eles não quiserem dividir o mesmo espaço físico, não tem problema. É sempre que possível. Sempre que possível, eles vão manter a localização das sedes. Se não for possível colocar ambos em um único lugar, não tem problema. Cada um vai ficar no seu respectivo local, no seu respectivo endereço, mas eles terão os limites de municípios e bairros com a identidade.
A nona região de polícia militar, ela vai trabalhar nos mesmos limites geográficos de municípios que atua o Departamento de Polícia Civil da RISP. Ok? Então, o território de ambas, do departamento e da região, serão os mesmos. Coincidentemente, por exemplo, aqui na nona região, eles estão no mesmo prédio, mas um poderia estar num prédio e outro em outro. A ideia é que é sempre que possível, mas não necessariamente. Então, cuidado com esse ponto aqui. Para que serve? O que se busca com essas áreas integradas? Qual o objetivo dessas áreas integradas? Obviamente, áreas integradas e integrar as polícias, comunidades e agências públicas e civis prestadoras de serviços essenciais à população. Melhorar a qualidade dos serviços de segurança pública. Com base em quê? À luz de diagnósticos tecnicamente orientados sobre a criminalidade, a violência, a desordem, adequando essa oferta às demandas comunitárias locais. Integrar as forças de segurança estadual e municipal, possibilitando o planejamento e execução de políticas locais de policiamento em sintonia com a realidade de cada lugar. Adequar as forças policiais ao seu ambiente de atuação, principalmente as necessidades específicas de cada comunidade. Percebam, quando eu tenho um órgão da Polícia Civil com a mesma responsabilidade que uma unidade da PM, é possível trabalhar em conjunto considerando as peculiaridades daquele local. Estão vendo isso? Estão conseguindo enxergar isso? Eu consigo trabalhar com foco na solução de problemas específicos. Por exemplo, de uma região de polícia militar com um departamento de polícia civil. Racionalizar e otimizar o emprego dos recursos de segurança pública, incorporando serviços públicos essenciais ao planejamento estratégico das organizações policiais. Possibilitar a participação consultiva da comunidade na gestão local de segurança pública. De que forma? Através da criação de um Conselho de Segurança, CONSEP, em cada área integrada. E viabilizar a prestação de contas regular e transparente dos serviços de segurança pública ofertados. Então, isso aqui é muito, muito, muito genial. É algo muito genial e muito perspicaz no tocante à questão da segurança pública, né? Divisão de responsabilidades. Todos atuando juntos, cada um com a sua cota de participação. Cada um no seu quadrado, fazendo com que o todo se figure de forma organizada. Todos atuando em conjunto com o mesmo objetivo comum, tá? Como é que fica a questão da participação da PM, tá, na segurança pública? Isso aqui é um outro tópico, tá? Então, a gente parte para um outro tópico. No tópico anterior, tá? Que eu diria que pode ser cobrado dos senhores é essa questão dos 3 níveis, tá? Misturar esses 3 níveis aqui, fechou? Vamos lá, essa parte aqui é muito, muito, muito tranquila, tá? Esse bloco de aula aqui ele é muito tranquilo, tá? Qual que é a missão constitucional da PM, senhores? Está lá na Constituição, está prevista lá na nossa Constituição da República, né? A função da Polícia Militar, obviamente, como todos nós estamos cansados de saber, é a polícia ostensiva de preservação da ordem pública, tá? Então, o desempenho da missão constitucional da polícia é a polícia ostensiva de preservação da ordem pública. E essa ideia de polícia ostensiva que é trazida pela Constituição Federal e não policiamento ostensivo, o policiamento é uma espécie de atividade desempenhada pela polícia. Quando fala-se que a polícia militar é uma polícia ostensiva e não um policiamento ostensivo,
é possível dizer que essa ideia de polícia ostensiva é muito mais ampla. Porque se eu trabalhasse apenas com a ideia de policiamento ostensivo, eu não podia nem pensar em atividade de inteligência. Mas eu trabalho com a ideia de polícia ostensiva, ampliando esse conceito, né? O policiamento ostensivo é uma das diversas atribuições que a polícia ostensiva executa. O policiamento é apenas atividade de fiscalização, tá? Agora, a ideia de polícia ostensiva é muito além. É com base nessa ideia de polícia ostensiva que nós temos atividade de inteligência, que nós temos atividade das mais variáveis espécies, das mais variáveis tipos de policiamento, inclusive o velado, que está previsto no portfólio de serviços, né? Então, a ideia de polícia é muito mais ampla do que a ideia de policiamento ostensivo. Quando fala-se que nós, policiais militares, fazemos polícia ostensiva, é muito mais amplo que policiamento ostensivo. Policiamento é só uma das facetas da ideia de polícia ostensiva. Esse adjetivo ostensivo refere-se à presença, farda, ostensividade, né? Uniformes, equipamentos distintivos, é o cinto de guarnição, é o coturno, é a boina, é a tonfa. Representa e evoca a força da corporação policial. O militar, quando ele executa essas missões constitucionais dele, isoladamente ou não, nós vimos no portfólio de serviços que, apesar das polêmicas que envolvem, o militar pode trabalhar numa patrulha unitária, tá? que é uma ramificação da RP, né? Uma ramificação da Rádio Patrulha. Fato é que ele é autoridade policial militar. É justamente pelo fato da polícia militar não fazer policiamento ostensivo e sim polícia ostensiva que nós, policiais militares, podemos fazer o TCO. Porque nós somos autoridades policiais militares. E ela decorre do poder-dever das atividades de polícia ostensiva. Isso decorre direitos e responsabilidades. Tá? Então, quando o policial militar atua realizando uma abordagem, interpelindo pessoas, desviando o trânsito de uma via, retirando o cadáver de um local que pode trazer mais acidentes e colocando em outro, retirando um veículo de local e colocando em outro, ele faz porque ele é autoridade policial militar. Ele está fazendo um exercício de sua competência. E é a autoridade do militar que legitima a sua ação, decorre da investidura no cargo, e o poder público do qual ele está investido deve ser usado como atributo do cargo e não privilégio. Ser policial militar não é um privilégio, é um atributo. Esse poder-dever, essa responsabilidade, você ir lá e multar alguém, isso não é um privilégio. Isso é um atributo do cargo. Ok? Uma parte mais doutrinária aqui da DGOP, né? Considerando esse cenário do policial militar, que faz polícia ostensiva, que é autoridade policial militar, que tem um poder-dever em razão da investidura no cargo, a PM, ela se estabelece em algumas premissas. Tá? E são premissas que vêm sendo trazidas nos diversos planos estratégicos ao longo do tempo. Tá? Quais são as premissas? Fortalecimento do policiamento ostensivo, combate à interiorização do crime, redução da criminalidade violenta e aumento da sensação de segurança. Quando a PM fala que ela quer fortalecer o policiamento ostensivo, é estar mais presente visualmente pela ostensividade da farda na sociedade. Porque isso tem relação direta com o aumento da sensação de segurança. Às vezes você vai em um bairro com um índice de criminalidade violenta altíssimo e a população de lá acha que está tranquilo, porque eventualmente um traficante local organizou
tá mantendo ali a criminalidade violenta baixa para que ele consiga cuidar do tráfico de drogas. Mas o tráfico de drogas ele tem várias outras nuances que talvez não interfere tanto na sensação de segurança. Em determinada situação, você tem população de determinado local que acha que está vivendo um estado de exceção. Mas você olha os índices ali, estão baixíssimos. Mas a sensação de segurança daquelas pessoas estão com medo do crime. Então, esse fortalecimento do policiamento ostensivo está diretamente relacionado com esse aumento da sensação de segurança. Que a sensação de segurança não necessariamente tem relação com a quantidade de crimes ocorridos, mas sim com a população daquele local vislumbra, enxerga essa quantidade de crimes ocorridos. Se um local tem 10 homicídios por mês e no outro mês tem 3, eles vão entender que o crime ali está diminuindo. Se um lugar nunca teve homicídio e mataram alguém naquele lugar, eles vão entender que o mundo está acabando. Então, essa sensação de segurança subjetiva. Esse combate à interiorização do crime, a PM tem trabalhado muito isso. Isso é muito evidente nos diversos manuais técnicos que a gente tem, nos diversos memorandos que a gente tem. Nós trabalhamos aqui no nosso estudo do ataque às instituições financeiras. Atirador designado, né? Ao fortalecimento das instruções relacionadas às técnicas policiais militares, às situações específicas, fortalecimento de equipamento, viaturas semi-blindadas. Isso está relacionado ao combate da interiorização do crime, redução da criminalidade violenta. Então, é com base nesse cenário que a PM tem se reestruturado. Tá? Essa reestruturação leva em consideração as diversas teorias do crime, nós vamos vê-las aqui hoje, tá? Causas e consequências, né? De igual modo, visando a ampliação da sensação da segurança e redução do medo do crime, a PM também executa ações direcionadas para estes segmentos, levando-se em consideração as condicionantes individuais que influenciam na percepção da comunidade sobre o tema. Trabalhar a sensação de segurança, eventualmente, é tão complexo quanto trabalhar no crime, diminuição do crime, tá? A ação dos PMs, nesse exercício de polícia ostensiva, ele deve desenvolver dentro dos estritos limites legais. E é algo que eu, particularmente, sempre trago em todas as minhas aulas, que o policial militar, ele não atua para um privilégio próprio, ele atua em razão de um poder-dever. Ele pode e deve algumas coisas. E isso está pré-estabelecido dentro da ideia de legalidade. O poder de polícia é discricionário, mas ele não é arbitrário. É por isso que a gente tem uma norma interna que trata da ideia da abordagem a pessoas, veículos e residência. Você não pode abordar alguém aleatoriamente. Você não pode entrar numa residência aleatoriamente, não pode abordar um veículo aleatoriamente. Existem critérios objetivos que devem ser previamente analisados antes que o policial militar adote determinada postura. Isso é legalidade. Tá? O policial militar pode usar a força? O policial militar pode passar a mão num pedaço de pedra e atirar na cabeça de um indivíduo? Olha, ele pode, desde que os pressupostos legais estejam ali presentes. Se não houver outro modo de salvar a sua vida ou de terceiro e aquela pedra, naquele contexto, era o único meio, que o faça. Quando o policial faz uso dessa força, o policial pode usar qualquer instrumento de menor potencial ofensivo, inclusive um instrumento potencialmente letal, que é a arma de fogo. Quando o policial militar ele faz uso dessa força potencialmente legal, fatal, ele faz de forma profissional, legal, legítima e profissional. Que é diferente das situações, que são inúmeras, existem vários vídeos aí para nos provar isso, quando o policial usa não de força, porque a força é profissional, legal, legítima e profissional.
ela atende a todos esses pressupostos. Quando lá no centro de Belo Horizonte, um sniper do BOP efetuou um tiro central ao indivíduo que estava com uma senhora refém dentro de uma sapataria no centro da cidade, ele não fez para matar aquele indivíduo, ele o fez para garantir a integridade física daquela mulher, face às circunstâncias do gerenciamento de crise, que é outra instrução que nós temos aqui também. Face às circunstâncias fáticas. Ele o fez de modo profissional, legal, porque ele estava amparado, legítimo, tá? Que é diferente de um tiro para satisfação de mero capricho. Que aí não vai ser uso de força, aí vai ser uso de violência. E o uso da violência é aquela utilização dessa força de forma arbitrária, ilegal, ilegítima e amadora. É diferente. Muito diferente. Tá? Dentre as diversas teorias que são utilizadas pela Polícia Militar para adotar esse modelo de emprego operacional, essa metodologia de emprego operacional que nós estamos trabalhando aqui, essas teorias do crime sempre estiveram presentes na PM. Eu estudei isso lá em 2006, estudei lá em 2010, quando eu fiz o CFS, e elas ainda continuam presentes aqui na DGOP de uma maneira bem mais sucinta, bem mais rasa, graças a Deus, né? Para quem vai fazer a prova, quanto menos teoria, melhor, né? Então, os estudos sociológicos explicam a existência das causas da violência em geral, né? Que levam em consideração características do indivíduo, autor do crime, suas motivações, atos e rotinas das vítimas e o ambiente que estão inseridos. No século XX, lá na Escola de Chicago, essas teorias, né, sobre o crime, né, do porquê acontece o crime, elas ganharam força, né? E essas teorias elas foram sendo aplicadas dentro desse modelo de policiamento. Essas teorias foram sendo aplicadas na metodologia de emprego operacional. Ou seja, eu vou considerar essas teorias para aplicar o meu policiamento. E nós temos aqui 3 teorias. Essas teorias podem cair na sua prova. É a primeira delas, a teoria das atividades rotineiras, né? A primeira delas é a teoria das atividades rotineiras. Traz a ideia do que nós vimos anteriormente, que era aquele triângulo do crime. Para que ocorra um crime, eu preciso de 3 fatores. Ofensor motivado, disposto a cometer o delito, alvo disponível que possa ser atacado e ausência de guardiões capazes de impedir a ocorrência desse crime. A antiga DGOP colocava isso como triângulo, né? Triângulo, né? Primeira face do triângulo, ofensor motivado. Segunda face, o alvo disponível, né? A antiga vítima potencial. E a terceira fase, ausência de guardiões. Então, é trazido de uma forma diferente aqui para a DGOP na atualidade. Né? Teoria das atividades rotineiras, anteriormente chamada de triângulo do crime. Teoria do meio em torno físico, também chamada de teoria das janelas quebradas. Né? Era chamada da teoria das janelas quebradas. Né? O infrator observa as vulnerabilidades que o espaço físico pode oferecer na decisão do cometimento do crime. Essa teoria explica, por exemplo, a existência recorrente de delitos em determinados locais de uma cidade. Desta feita, uma ação preventiva, tornando o ambiente mais seguro, reduziria a probabilidade de ocorrência do delito naquela localidade. Senhores, vocês já repararam que as pessoas... Uma coisa simples. As pessoas fazem grau de moto sempre nos mesmos lugares. Eu vou dar um exemplo de Belo Horizonte. É muito difícil você ir no Sion, no Mangabeiras, no São Bento, ver alguém empinando moto. Vai no Taquaril. Vai no Taquaril. Vai ali no Santa Lúcia. Percebem? Essa teoria do meio, do entorno físico, né? Teoria das janelas quebradas, ela faz muito sentido. E elas têm sentido demais. E temos também a teoria da desorganização social, né? Ela afirma que a incapacidade de controle social informal da comunidade enfraqueceria as relações entre seus membros e os tornaria mais propensos a desrespeitar as normas e as regras.
Eu já morei em condomínios de prédio em que era uma bagunça. O condomínio não funcionava, não tinha lugar de pôr lixo, telefone, aquela confusão. Tudo era confusão. As pessoas não conseguiam se organizar. E eu morei em um condomínio, minha última moradia em Belo Horizonte, um prédio que eu morava, que as pessoas eram extremamente unidas. Tinha as divergências, como todo lugar tem, mas as pessoas eram incumbidas. Elas tinham um controle social informal muito forte. As pessoas não queriam ser mal vistas. Ah, eu não vou deixar esse lixo aqui na lixeira fora do dia, porque tem câmera aqui, o pessoal vai ver, vai falar mal de mim, eu não quero ser mal vista, eu quero ter uma boa relação com a minha vizinhança. Esse controle social. Quando o controle social funciona, né, na comunidade, aquela comunidade ela se torna forte na ideia de ter uma propensão menor a desrespeitar regras, né? A ideia é esse controle social informal da comunidade, ele é absurdamente forte. Ele é muito forte, né? Essa ideia aqui, ó, controle social informal da comunidade. Em locais com índice de criminalidade violenta alta, você não vai ver ninguém denunciando tráfico de drogas. Agora, em regiões mais centrais, onde as pessoas têm um controle social mais forte, você já consegue visualizar isso eventualmente. Eventualmente. Né? Então, são as diversas formas de controle social que estão relacionadas aqui dentro da teoria da desorganização social. Isso aqui numa prova, o examinador pode colocar a terminologia de um com o outro, misturar um com o outro e te confundir na hora da prova, ok? Que pode cair, é só isso aqui. Esse modelo sistêmico, tá, de organização social apoia que o fortalecimento do controle social privado, ou seja, pais, família, igreja, né? Que estão relacionados aos grupos primários, família, amigos mais próximos, o paroquial, que é a igreja, né? Que é estabelecida a partir de relações entre membros de uma comunidade com menor vinculação e também naquelas advindas em participações em instituições como igrejas, grupos comunitários, e o público, com a atuação do setor público na promoção de controle social por meio de ação proativa das forças públicas ou por provocação por membros ou grupos comunitários. É essencial para reduzir a criminalidade. A família, quando é bem estruturada, ela tem naturalmente uma menor tendência de cometer crime. Quando as pessoas elas têm uma religião, uma fé, ou elas têm um envolvimento em um grupo, elas são menos propensas a cometerem crimes. Quando o poder público atua de forma efetiva em determinada localidade, aquela localidade tem uma tendência menor do cometimento de crimes. Isso aqui é científico. E é o que traz aqui a DGOP, na ideia de modelo sistêmico da organização social. Ou seja, o fortalecimento do controle social, né? Vamos guardar isso aqui para levar para a prova. O fortalecimento do controle social nos níveis primário, paroquial e público, dessa forma ensejaria na redução do crime, tá? Ensejaria na redução do crime. As perspectivas de planejamento operacional dos comandantes em todos os níveis estarão amparadas no fato de que as causas e variáveis que contribuem para a existência do delito devem ser conhecidas e levadas em consideração para o emprego dos recursos humanos e do aparato logístico seja efetivado de forma lógica, real e com qualidade. Esse modelo de prevenção criminal tem 3 níveis de abordagem: primária, secundária e terciária. Aqui, senhores, isso aqui é nitidamente uma questão de prova. Temos aqui, compartilho com vossas senhorias, uma questão latente de prova. Modelo de prevenção criminal, 3 níveis. O que é a prevenção primária? O que vem a ser essa prevenção primária, tá? É uma abordagem abrangente, articulações a partir da identificação de áreas e públicos potencialmente sujeitos a serem arrastados pela violência, antes
que ela se instaure. Isso aqui é o preventivo, senhores. Isso aqui é o preventivo, tá? Isso aqui é RP. Isso aqui é a Mike Papa. Esse aqui é o preventivo. Prevenção secundária. Ela diz respeito a populações e regiões identificadas como portadoras de características passíveis de serem identificadas como zonas de risco. Isso aqui é o GEPAR, tá? Isso aqui é PPH, ok? E eu tenho a prevenção terciária. Iniciativas focadas em áreas conflagradas ou evidentemente identificadas como espaços recorrentes de episódios criminais e populações reconhecidas como vítimas ou agressores consumadas. Aqui nessa prevenção terciária eu tenho nitidamente a PPVD, o PROERD, tá? Voltado para espaços e episódios criminais, populações como vítimas. Pessoas que têm maior propensão a ser vítima. Aqui tem nitidamente PPVD, PROERD, ok? Então, existem 3 modelos de prevenção: primário, secundário e terciário, ok? E a gente precisa saber o conceito e a diferenciação de cada um desses para a prova. Padrão? Essa atividade de prevenção da criminalidade e da violência, levada a efeito pelos comandos em seus diversos níveis, devem considerar as teorias que explicam a existência do crime. Nós vimos as 3 teorias, né? Teoria das atividades rotineiras, teoria do meio entorno físico e teoria da desorganização social, tá? Então, os comandos devem considerar essas teorias, propondo intervenções cabíveis a cada tipo de delito, sejam elas relacionadas ao autor, à vítima ou ao ambiente. E essas teorias, elas vão levar em consideração se eu estou falando de prevenção primária, secundária ou terciária. Esse planejamento operacional pode ser empreendido pela combinação do objetivo, diagnóstico e estratégia. E aí eu tenho aquele triângulo, né? Que coloca lá, ó. Qual vértice deve responder a pergunta? Onde queremos chegar, onde estamos e qual caminho escolheremos. Então, o planejamento operacional ele deve atender a esses pressupostos que estão aqui nesse triângulo. Onde estamos? O que está acontecendo aqui nesse local? Qual é a particularidade desse local aqui, de onde nós estamos aqui? Ou seja, aqui eu faço um diagnóstico da situação. Olha, eu já sei onde eu estou, já fiz um diagnóstico, analisei a situação. Qual caminho eu vou trilhar? Qual estratégia eu vou adotar para resolver esse problema? E o meu objetivo é onde eu quero chegar. O que eu quero fazer com isso aqui? O que eu quero resolver com essa situação aqui? Senhores, e para fins de prova, não se enganem, tá? O CRS, ele pode simplesmente, tá? O CRS pode simplesmente vir aqui, ó, tampar isso aqui, ó, tampa isso aqui, tampa isso aqui e tampa aqui também, ó. CRS vem aqui, tampa isso aqui tudo. Vem aqui, tampa isso aqui tudo. Aí pede para que você preencha as lacunas. Você acabou de ver, você lembra o que está aqui? Você acabou de ver, você lembra o que está aqui? O CRS pode te dar esse triângulo aqui e pedir para que você preencha as lacunas. Diagnóstico, estratégia e objetivo. Diagnóstico, estratégia e objetivo. Diagnóstico, estratégia e objetivo. Onde estamos, qual caminho trilhar e onde queremos chegar. Então, visando desenvolver adequadamente esse processo de emprego operacional, apresenta-se a metodologia de solução de problemas, com a utilização de ferramentas importantes que devem ser utilizadas para indicar ou direcionar as melhores práticas ou decisões a serem tomadas para o alcance estratégico, né? Para o alcance dos objetivos estratégicos da Polícia Militar de Minas Gerais. Fechou? Com base nisso, no próximo bloco, nós vamos trabalhar a ideia de metodologia de solução de problemas. Até lá!